além de você constar, né, o porte desses equipamentos, você também tem que observar se eles estão em condições de funcionamento, porque não adianta o condutor portar e o equipamento, né, um equipamento inoperante, tá bom? Então veja aí, o inciso 1 ele trabalha com os equipamentos obrigatórios para veículos automotores e ônibus elétricos. Está aí ao lado aí uma fotinha do ônibus elétrico. O que esses veículos têm que portar? Veja, para-choque dianteiro e traseiro, protetores de rodas traseiras. Para todos os veículos, pessoal? Não. Aqui eu já começo fazendo uma anotação para vocês. Por quê? Porque só para caminhões, tá certo? Detalhe, quem são os... E os outros veículos aqui? Já vou adiantar, pessoal, porque eu vou fazer os apontamentos mais pertinentes que eu acho que tem potencialidade de cair em prova, para a gente não ficar perdendo muito tempo com essa leitura, né, desses equipamentos. Veja, protetores de rodas traseiras, quem precisa ter? Caminhões, certo? Então, os demais veículos não. Reboque e semi-reboque, como a gente vai observar no inciso 2. E o quadriciclo, como a gente vai observar no inciso 5. São esses 3 veículos, certo? Tipos de veículos que a resolução pede esses protetores de rodas traseiras. Os demais, não. Bom, espelhos retrovisores, né? Interno e externo, limpador de para-brisa, lavador, pala interna. Aqui sim, aqui eu vou fazer um apontamento. Por quê? Eu já vi uma questão cobrar isso aqui. Pessoal, o que o examinador fez? Ele disse que é equipamento obrigatório para veículos automotores e ônibus elétricos, pala interna de proteção contra o sol para passageiro e condutor. Gente, a assertiva estava errada. Por quê? Porque o para-sol ele só é exigido para o condutor. E por que o candidato erra uma assertiva dessa? Porque não leu a resolução 14. E na prática, o nosso conhecimento acaba atrapalhando a gente resolver questões de prova. Porque todo mundo sabe que no interior de um carro, né, tem 2 palas lá, 2 quebra-sol. Inclusive um até com espelho, né? Às vezes os 2 com espelho, tá certo? Então a gente, às vezes, por ter esse conhecimento empírico, a gente acaba perdendo questões na hora da prova. E isso é um examinador maldoso, né? Por isso que é importante, gente, é cansativo, mas tem que ler. Não adianta, não tem outro caminho. O enfrentamento é necessário. Se você quer se dar bem na prova, você tem que se diferenciar dos outros candidatos. Muitos deles não leem a resolução por completo, porque acham realmente cansativo. Por isso que eu vou fazer esse trabalho com vocês aqui. É óbvio que a gente não vai ficar repetindo muito, vai ser rápido, tá bom? Olha, faróis dianteiros da cor branco ou amarela. Esse detalhe aqui, gente, em regra a gente vê mais farol branco, né? Que é o mais recomendável, inclusive, que eu acho que esse amarelo aqui antigamente tinha uns Corcéis, aqueles Corcé 1, parece que tinha esse farol amarelo aí. Mas a resolução permite, apesar que eu mesmo não acho recomendável. Gente, luz de posição dianteira cor branco ou amarela, lanternas de posição traseira na vermelha, lanternas de freio de cor vermelha, isso vocês sabem, né? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, de vocês, né? Quero chamar a atenção de vocês é com relação à lanterna de iluminação da placa traseira. Gente, perceba isso aqui, ó. No inciso 1 ele fala expressamente que a cor dessa lâmpada tem que ser branca. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque só no inciso 1 faz referência a isso. O reboque e semi-reboque. Pede-se, exige-se a lanterna de iluminação da placa traseira, mas não indica a cor. Certo? Para os demais veículos também não. O ciclomotor sequer exige lanterna de iluminação de placa traseira. Existe uma celeuma se o ciclomotor deve ou não ser emplacado? Por óbvio que sim, porque é um veículo automotor, mas a resolução sequer exige lanterna de iluminação da placa do ciclomotor. Para o veículo aqui, veículos automotores e para o ônibus elétrico, fala expressamente da cor branca. Para o semi-reboque, que é a extensão do caminhão-trator, não fala nada. Quer dizer então que se o motorista quiser colocar uma luz vermelha, pode? Ora, nada impede. Mas na prática a gente vê que o pessoal segue padrão, né? Caminhão-trator, cor branca, essa iluminação da placa traseira. O reboque e o semi-reboque utiliza-se a branca também. Eu estou me fazendo referência a isso porque o examinador pode cobrar isso na prova, né? E você achar que existe exigência para o semi-reboque ter essa cor branca, tá bom? Bom, velocímetro, buzina, tá? Ó, esse retrorefletores aqui, ó, que é o catadióptrico, é até ruim de pronunciar, traseiros de cor vermelha. Isso aqui, pessoal, é o famoso olho de gato. Quando o carro da frente, por exemplo, ele está transitando sem iluminação, você vem com o seu veículo atrás com o farol aceso, né? Você observa que de uma certa distância você consegue ver o carro, mesmo com o farol apagado. Por quê? Porque ele tem esse dispositivo, né? Esse olho de gato. Quando o seu farol alcança, né, a lanterna traseira apagada do carro da frente, reflete. São retrorefletores, tá certo? Freios de estacionamento de serviço, pessoal, com comandos independentes. É freio de mão, né? Você tem que ter esse comando independente.
Os pneus, todos eles por óbvio, né? Dispositivo de sinalização luminosa de emergência. Muita gente não sabe o que é isso não, mas é a seta, viu pessoal? Tem gente que nem utiliza, né? Mas a seta é obrigado. Aliás, aqui não é a seta não, perdão. Aqui a gente está falando do alarme, né? Daquela seta que fica os 4 piscas acesos. Quando você para o seu veículo por uma questão de emergência, você tem um botão aí com um triângulo no painel do seu carro, você vai apertar ele e ele vai ficar piscando as quatro setas, né? Agora, o que vocês têm que saber desse dispositivo? Que ele tem um comando próprio, ele é independente do sistema de iluminação do veículo. Por quê? Porque a pane pode ser justamente no sistema de iluminação do veículo e você tem que sinalizar. Então, esse dispositivo ele é autônomo, tá certo? Mesmo que você tenha uma pane ali nos seus faróis, o dispositivo de sinalização luminosa, que é o pisca-alerta, né? Ele funciona, tá certo? Então isso aqui é importante que vocês saibam que é independente, viu, do sistema de iluminação do veículo. Gente, outra situação aqui que eu quero chamar a atenção de vocês é com relação ao extintor de incêndio. O examinador pode colocar uma assertiva lá dizendo que é equipamento obrigatório para veículos automotores. Por quê? Porque durante muitos anos era obrigado você utilizar um extintor de incêndio no seu veículo. Mas desde 2015 foi revogado essa exigência pela resolução 556 e hoje você não é mais obrigado a portar um extintor de incêndio no seu veículo. Todos os veículos? Não. Tem regulamentação própria, por exemplo, para veículos que transportam produtos perigosos, né? E lá é exigido um extintor de incêndio. Mas para os demais veículos não. Então quem tem regulamentação própria tem essa exigência do extintor ainda, como é o caso de veículos que transportam produtos perigosos. Tá certo, pessoal? O 21 também é importante, porque aqui fala do tacógrafo. O nome técnico do tacógrafo é esse aqui, pessoal. Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo. Gente, vai ter uma resolução que a gente vai trabalhar só o tacógrafo, viu? Então tem a resolução 98, acho que é 98, salvo engano, que a gente vai trabalhar só tacógrafo. Pessoal, quais são os veículos que precisam de tacógrafo? Transporte escolar precisa de tacógrafo. Veículos de passageiro com mais de 10 lugares tem que ter tacógrafo. E os veículos de carga com capacidade máxima de tração superior a 19 toneladas, precisam do tacógrafo. Veículos de carga também, os passageiros, né, com peso bruto total acima de 4.000, a gente vai ter 4.000 toneladas. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês, 4.000 quilos, né, 4.713, salvo engano. A gente vai dar uma olhadinha nesse número que eu sou muito difícil de gravar números. Mas veja só, o que eu quero chamar a atenção do item 21 é que eu já vi uma questão. O examinador ele construiu uma assertiva pautado nesse item 21. E ele colocou certinho aqui, ó, que o veículo, registrador instantâneo, né, o tacógrafo, era exigido nos veículos de condução escolares, estava certo. Transporte de passageiros com mais de 10 lugares, estava certo. E nos de carga, pessoal, ele colocou assim, ó, com peso bruto total superior a 19 toneladas. Tornou o item errado, porque não é superior a 19 toneladas de peso bruto total. É CMT, pessoal. Capacidade máxima de tração. Anote isso, viu? Isso aí já foi objeto de prova. Tá certo? Cinto de segurança, né, para todos os ocupantes de veículos. A gente vai ver que tem exceções. Dispositivos destinados ao controle de ruído ou escapamento. Pneu, a roda, né, sobressalente, que é o step. Com ou sem câmara de ar, conforme o caso, né? Aí o macaco, compatível com o peso e carga do veículo. Se você está na sua fiscalização, você pega lá um CVC, né? Uma combinação aí de veículos de carga com um macaco de um veículo pequeno. Ora, ele está com equipamento obrigatório? Tá. Mas é um equipamento, né, que para ele não tem serventia. Ele não vai conseguir levantar um CVC com aquele tipo de equipamento. Por isso que ele tem que ser compatível com o peso. Tá? Chave de roda. Agora sim, eu já vi uma questão cobrar isso aqui. Pessoal, por que é bom fazer a leitura desses componentes aqui? Porque tem algumas aberrações que na prática você até desacredita que há regulamentação para isso. Suponhamos que caísse na sua prova, que é um equipamento obrigatório para um veículo automotor ou para um ônibus elétrico, portar uma chave de fenda. Você marcaria como correto se você não conhecesse que tem essa previsão aqui? Ó? Dificilmente. Então por isso que tem que fazer um enfrentamento da resolução e fazer a leitura, mesmo, né,
sendo uma leitura cansativa. Tá aí, ó, chave de fenda ou outra ferramenta apropriada para remoção de calotas. É equipamento obrigatório, pessoal. Já vi cair em prova, viu? As lanternas delimitadoras e lanternas laterais nos veículos de carga, né, quando as dimensões assim o exigirem, tem resolução tratando disso, de 3 em 3 metros você tem que ter ali uma iluminação. E o cinto de segurança para a árvore de transmissão. Isso aqui também eu já vi cair em prova, isso aqui é importante. Eu trouxe até uma figura aqui. Ó. O que é a árvore de transmissão? Tem gente que não sabe, mas é o diferencial de caminhão, de ônibus, sabe? Então esses veículos de transporte coletivo ou de carga tem que ter esse cinto aqui, pessoal. Perceba que tem duas setas vermelhas aqui, ó, e tem um cinto de segurança. Por quê? Porque não raras vezes isso se rompe. É comum quebrar um diferencial de um caminhão devido ao peso que traciona, né? Pode dar um tranco ali e ele romper. Quando ele quebra, se ele não tem o cinto de segurança e ele está em movimento, esse diferencial ele vai cair na pavimentação e vai servir de alavanca, né? Então ele pode até remeter esse veículo, fazer esse veículo capotar e causar um grave acidente, simplesmente porque não tem um item de segurança. Por isso que a resolução exige. Esse cinto de segurança da transmissão é um equipamento super importante. Por isso que eu acho que aí sim, na regulamentação, deve exigir. Mas chave de fenda? Né? Então a chave de fenda está aí. É uma situação que é para cair em prova e derrubar candidatos bons. Né? Gente, o inciso 2 começa a tratar de reboque e semi-reboque. O que eu vou chamar a atenção de vocês aqui? Vou chamar a atenção que o reboque e o semi-reboque tem que ter, né, o freio de estacionamento independente, mas desde que a sua capacidade aí seja superior a 750 kg, tá certo? E produzidos a partir de 97. Essa data aqui, como eu disse, ó, eu sou ruim de número, então 97 para mim, agora 750 kg você tem que saber. Por isso que eu trouxe um reboque pequeno, que esse aqui, por exemplo, não precisa ter um sistema de estacionamento de serviço autônomo, independente, né? Porque é um reboque pequeno, mas esse semi-reboque tem que ter, ó. Isso aqui, ele está aqui, ó, é um veículo, né? Os dois são veículos autônomos. Esse aqui ele está desengatado, mas aqui ele está com freio de mão puxado, digamos assim, né? Que é o freio de estacionamento de serviço que é independente, tá bom? Então veja, outra situação que eu quero chamar a atenção. Para reboque e semi-reboque não se exige pneu sobressalente, não se exige step, que para mim foi um esquecimento também. Como você não vai exigir que um veículo desse porte, um step, sendo que tem aqui, ó, só aqui são 3 eixos, perceba que são eixos distanciados, né? Cada um conjunto, isso aqui tem capacidade de peso bruto total aqui de 10 toneladas, só aqui dá 30 toneladas, né? Com 12 pneumáticos, e não se exige que esse veículo porte pneu sobressalente. Para mim foi esquecimento, mas todos os caminhões que você verificar na sua vida prática de fiscalização, você pode observar debaixo que eles carregam aqui os steps. Esse aqui mesmo dá para visualizar ali embaixo, ali, ó. Tá certo? Então a resolução não exige. Eu estou chamando a atenção de vocês porque se for cobrado, que é exigido para o semi-reboque, né, como equipamento obrigatório, pneu sobressalente, chave de roda, macaco compatível com o peso do veículo, tá falso, viu, pessoal? Não se exige. Vocês vão encontrar aqui nesse checklist, né, do inciso 2. Tá bom? E outra situação que eu quero chamar a atenção de vocês é a eliminação da placa traseira. Eu já me referi, mas não pede cor aqui, ó. Lá para o caminhão trator exige, né, que seja branco essa iluminação. Aqui não fala nada, tá certo? Se cair também, tá aí. Bom, enfim, o restante repete, né? Que é pneus em condições seguras, as lanternas sempre são na cor âmbar, o vermelho é a mesma situação, tá bom? Veja o 3, o ciclomotor. O ciclomotor eu trouxe o conceito que foi alterado pela Lei 14.071 de 2020. A alteração tem potencialidade de ser cobrado. O que aconteceu com o conceito de ciclomotor? Não houve alteração nenhuma no texto originário, tá certo? Mantém o mesmo texto, mas com acréscimo do que está em vermelho aqui, ó. Eles colocaram agora a propulsão elétrica dos ciclomotores até 4, potência máxima aí, né, de 4 kW, tá certo? Então fique atento nisso aqui. E o ciclomotor todo mundo sabe que é aquele veículo que a velocidade máxima de fabricação não exceda 50 km. Trouxe uma fotinha dele aí. Por que eu coloquei a foto aí, pessoal? Para vocês observarem que o ciclomotor tem que ter 2 retrovisores. Por que eu estou dizendo isso? Porque a bicicleta, né, não existe só um. E bicicleta e ciclomotor estão ali, né? São parentes bem próximos, né? Tanto é que aqui também no ciclomotor não se exige eliminação da placa traseira. Há essa discussão, é necessário ou não o emplacamento do ciclomotor? Por óbvio que é, um veículo automotor, né? Só que a resolução não traz a exigência de iluminação de placa do ciclomotor, tá? Então isso que eu quero chamar a atenção de vocês em se tratando de ciclomotor.
Os demais dispositivos de segurança, né? Depois vocês dão uma lidinha, velocímetro, buzina, é repetido também, tá certo? Eu estou apontando só o que eu percebo aqui, que ou é uma aberração ou tem potencialidade de ser cobrado justamente por você não esperar ou desconhecer realmente, né, que aquele veículo não precise de tal item, como é o caso da iluminação traseira para o ciclomotor, para a placa do ciclomotor. Gente, tá aí. Inciso 4, trabalhe com motonetas, motocicletas e triciclos. Lembre-se que